Hoje eu quero fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que guarda um mistério gigante e que poucos pararam para pensar. Você sabia que nós conhecemos melhor a superfície da Lua do que o fundo dos nossos oceanos? Isso mesmo, enquanto 12 astronautas já pisaram no solo lunar e milhares de pessoas conquistaram o topo do Everest, o ponto mais alto do planeta, o que existe nas profundezas do mar continua quase um segredo para a humanidade. Mas então, por que esse lugar tão próximo e ao mesmo tempo tão distante ainda é uma incógnita? Por que sabemos tão pouco sobre um ambiente que cobre mais de 70% da superfície da Terra? O problema não é falta de curiosidade, muito pelo contrário. O que acontece é que o fundo do mar é um território inóspito e difícil de explorar, onde a luz do sol não penetra além de algumas centenas de metros, onde a pressão da água pode ser centenas de vezes maior do que aquela que sentimos aqui na superfície, e onde os equipamentos humanos tradicionais simplesmente não resistem. Mas então, mesmo com toda essa dificuldade, será que não há um jeito de desvendar esse universo misterioso? Será que não podemos mergulhar mais fundo e conhecer as criaturas incríveis e os segredos que habitam esse mundo escondido? Para entender melhor, imagine o ano de 1953, quando o homem conquistou o topo do Everest. Desde então, milhares de pessoas repetiram esse feito. Em 1969, pisamos na Lua, e 12 astronautas caminharam por lá. No entanto, até meados do século XX, a profundidade máxima que havíamos alcançado no oceano era pouco mais de 900 metros. E mesmo o ponto mais fundo do mar, conhecido como Depressão Challenger, na Fossa das Marianas, foi visitado pela primeira vez em janeiro de 1960, por apenas 2 pessoas. Desde então, apenas uma outra pessoa desceu até lá, o cineasta James Cameron, que se aventurou nas profundezas em busca de respostas. Mas então, por que tão poucos se arriscaram a ir tão fundo? O que torna esse abismo tão inexplorado? A resposta está na combinação brutal de escuridão completa, pressão esmagadora e temperaturas baixíssimas. Entre 200 e 1000 metros de profundidade, a luz do sol simplesmente desaparece, e qualquer lanterna humana ilumina apenas alguns metros ao redor. Isso cria um ambiente que parece saído de um filme de ficção científica, onde criaturas estranhas sobrevivem graças a adaptações surpreendentes. Mas então, como esses seres conseguem viver nesse lugar onde tudo parece impossível? Um dos segredos mais fascinantes é a bioluminescência. Em meio à escuridão total, muitos peixes, crustáceos e águas-vivas produzem sua própria luz, criando um espetáculo que, se pudéssemos ver, revelaria um mundo brilhante e cheio de vida. Na verdade, a bioluminescência é o mecanismo de comunicação mais comum no planeta, mais usado do que sons ou cheiros. Isso nos mostra que a vida encontrou formas incríveis de sobreviver e se comunicar mesmo nos ambientes mais extremos. Mas então, como exatamente esses animais se adaptaram? Que tipo de armas e estratégias eles usam para caçar e sobreviver? Para ilustrar, vou contar algo que aconteceu comigo quando visitei a Califórnia, Academy of Sciences, onde entrevistei o Luiz Rocha, curador da coleção de peixes do museu. Ele me mostrou o peixe conhecido como anglerfish, aquele que talvez você já tenha visto no filme Procurando Nemo. Esse peixe tem uma boca enorme, cheia de dentes afiados, e uma isca luminosa que parece uma pequena lanterna pendurada. Essa isca não é apenas uma parte do corpo, mas uma estrutura modificada que carrega bactérias bioluminescentes na ponta. O anglerfish movimenta essa isca para atrair suas presas na escuridão absoluta do fundo do mar. Quando quer apagar a luz, ele simplesmente esconde a colônia de bactérias, fazendo com que a isca desapareça. É uma estratégia tão eficiente que parece mágica, mas é puro resultado da evolução em ação. Mas então, o que mais a pressão imensa daquele lugar pode causar? Como os seres vivos resistem a forças que esmagariam qualquer um de nós? Enquanto no espaço lidamos com a ausência total de pressão, lá embaixo, a cada 10 metros que descemos,
a pressão aumenta uma atmosfera inteira. Isso quer dizer que a 60 metros de profundidade, um mergulhador sofre a pressão de 7 atmosferas, algo que transforma o ar que ele respira em algo tóxico. Para ir além disso, até 400 metros ou mais, os mergulhadores precisam respirar gases especiais e usar equipamentos sofisticados que parecem armaduras de ficção científica. Mas então, e para aqueles que se aventuram a mais de 10.000 metros, como Jacques Piccard e Don Walsh fizeram na Depressão Challenger, como eles suportaram essa pressão gigantesca? Onde o Monte Everest inteiro caberia dentro daquele buraco? A resposta está na tecnologia dos submarinos especiais e robôs que são capazes de resistir a essa pressão extrema. É por isso que, na maior parte das vezes, enviamos máquinas para explorar o fundo do mar, em vez de humanos. Mas então, mesmo com toda essa tecnologia, por que ainda sabemos tão pouco? Em 1997, descobrimos que metade das montanhas submarinas eram até então desconhecidas. Em 2002, tínhamos mapas tridimensionais de Vênus com maior resolução do que a do fundo dos nossos oceanos. Isso revela uma verdade surpreendente. O fundo do mar ainda é o último grande território inexplorado do planeta, um mistério guardado sob milhares de metros de água. E não são apenas as formas de vida que intrigam os cientistas. Em todo o Pacífico, durante certas épocas do ano, microfones submarinos captaram sons misteriosos, chamados de curvas ascendentes, que ecoam sem explicação. Até hoje, ninguém sabe o que produz esses sons que se espalham pelas profundezas. Isso mostra que o oceano não só guarda segredos da vida, mas também enigmas que desafiam nossa compreensão. Mas então, o que mais está escondido nesse mundo silencioso e escuro? É justamente essa combinação de mistério, perigo e beleza oculta que faz do fundo do mar um convite irresistível à exploração e ao conhecimento. Um lugar onde a vida se reinventa a cada instante, onde a luz nasce da escuridão e onde cada nova descoberta pode mudar a forma como entendemos o nosso planeta. Então, ao pensar nas profundezas dos oceanos, lembre-se, estamos apenas começando a desvendar esse segredo, e cada passo é um mergulho em um universo tão vasto quanto o próprio espaço. E você já imaginou o que mais pode estar escondido no fundo do mar, esperando para ser descoberto? O fundo do mar é um convite silencioso para a grandeza da descoberta, um território onde o desconhecido não é ausência, mas promessa. Cada sombra que dança na escuridão é uma história aguardando para ser revelada. Cada pressão esmagadora, um desafio que revela a força da vida. Assim como o oceano nunca se cansa de guardar seus mistérios, que essa curiosidade nunca cesse em você, despertando um desejo insaciável de aprender, explorar e se conectar com o que há além do visível. Se essa jornada tocou seu espírito, se acendeu aquela fagulha que busca entender mais, então faça parte desse movimento que não apenas consome conhecimento, mas o transforma em luz. Curta, comente suas perguntas e descobertas, compartilhe esse convite para outros que também anseiam pela verdade e inscreva-se para caminhar sempre mais fundo no saber. Porque a verdadeira aventura começa quando decidimos ir além do que nos foi contado.